e individualizada do juiz diretor do foro. Tá? Então, para acessar a interinidade, ele tem que motivar e individualizar essa decisão. Tá? Lembrando que, lógico, né, obrigatoriamente, se for por conta de uma nova delegação, não precisa motivar. Simplesmente a pessoa vem, ela escolhe a serventia, né, recebe a delegação, entra em exercício, automaticamente entrando em exercício, o interino cai. Tá? Então, é uma maneira imotivada. Aqui, se eventualmente não for por esse caso específico, tem que ser extremamente motivada a decisão. Se houver indícios de crime ou ato de improbidade administrativa, será remetida a cópia dos autos ao Ministério Público. Tá? E aqui eles admitem, tá, ato de improbidade administrativa para os interinos. Nós temos uma discussão muito grande, né, acerca de questões de improbidade administrativa eventualmente para titulares, mas aqui no Estado de Santa Catarina eles têm isso de maneira bem expressa nas normas, que o interino ele pode sim ser um agente ali, eventualmente, né, que venha a sofrer algum ato de improbidade administrativa. Parágrafo 2º, a não observância das obrigações contidas lá no 109, 110 e 111 constitui ato de quebra de confiança, sujeitando o interino à cessação da designação. O 109, 110 e 111 nada mais é do que a prestação de contas, o 110 a autorização e o 111 o lançamento, né, para aprovação das despesas, né, da receita e despesa e o valor do depósito em dinheiro. Então, se ele não praticar nenhum desses atos, presume-se aqui um ato de quebra de confiança, sujeitando ele à cessação da designação. Então é um ato, os 3 atos ali por si só, se ele não cumprir, ele pode ser afastado. Parágrafo 3º, fim da interinidade, o delegatário interino demitido prestará contas proporcionais pelo período em que se manteve efetivamente como responsável pela serventia, com a obrigação de que o relatório de prestação de contas proporcional deverá integrar o relatório de transmissão de acervo. Tá? Então, a obrigatoriedade dele de transmitir o acervo, se ele então perdendo, né, que terminando a interinidade, né, ele sendo eventualmente demitido, ele presta conta proporcional pelo período em que ele se manteve efetivamente como responsável pela serventia. Então, eventualmente, se ele for mandado, se ele for, né, tiver a quebra da interinidade antes de terminar, né, o mês, ele tem que prestar conta no mês seguinte daquele proporcional que ele ficou dentro da serventia. Tá? Então, não obrigatoriamente ele sai e ele fica liberado de prestar contas. Não, ele tem que prestar ainda daquilo que ficou para trás. Já no 114, só verificando aqui que às vezes está indo dobrado, mas não. O 114 fala do juiz de paz, tá aqui no Estado de Santa Catarina, né, da Justiça de Paz. E em caso de vacância do cargo de juiz de paz, o juiz diretor do foro, enquanto não realizada a eleição, efetuará nomeação ad hoc de pessoa que preenche os requisitos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual, a 339/2006. Entre essas regras é maior de 21 anos, ter reputação ilibada, não ter filiação política, etc., que são os casos relativos inerente ao juiz de paz, que tem lá na Constituição, nós temos os requisitos, né, do juiz de paz. Então aqui ele repete também na lei complementar dessa mesma forma. E enquanto então não realizada essa eleição, quem nomeia é o juiz diretor do foro que nomeia esse juiz de paz ad hoc. Parágrafo único, a mesma regra do caput será aplicada em relação à nomeação de suplente, tá? Lembrando que sempre tem o juiz de paz titular e o seu suplente, eventualmente. 114A, que a função de juiz de paz ad hoc não poderá ser exercida por, tá? Então aqui é uma vedação que nós temos aqui nos 4 incisos de quem não pode ser juiz de paz ad hoc, tá? Que é o delegatário ou preposto de serventia extrajudicial, né? Obrigatoriamente, né? Porque o juiz de paz, lembremos, uma das funções dele é a celebração de casamento, não faz sentido o delegatário, né, ou até mesmo o preposto da serventia, que é o responsável ali por registrar um assento de casamento, ele também recepcionar à vontade, celebrar, declarar eles casados e registrar, ou seja, basicamente, numa linguagem até de brincadeira, ele bateu o escanteio e cabecear ao mesmo tempo. Então ele não pode, cada um faz a sua função. Tudo bem, pode vir perguntas, até o pessoal que está do online, mas eu conheço um cartório lá porque o próprio oficial fazia isso. Sim, existe muitos, inúmeros. Inclusive tem alguns até que não é nem o juiz de paz que passa no final do mês para assinar os assentos. Na verdade ele vai, mesmo é o oficial que coloca, assina, nominando que ele é o juiz de paz, mas na verdade eram impropriedades que a gente tinha antigamente que aos poucos estão sendo regularizadas, né? Mas na verdade o juiz de paz ele tem que ser totalmente uma figura à parte, porque a função dele é o quê? Recepcionar a vontade das partes e declarar as partes casadas. Isso está lá no Código Civil. E a função do registrador nada mais é do que registrar a recepção das vontades e que correu tudo bem ali. Então, ou seja, são 2 funções separadas, não se pode fazer a mesma coisa. O servidor público na ativa também, né, por uma vedação da própria Lei Complementar 339, e, eventualmente, o advogado, tá, por uma restrição lá do Estatuto da Ordem dos Advogados, né, 8.906, que vedaria, então, nesse caso, a questão do juiz de paz ad hoc. E ainda por pessoa com filiação a partido político ou em exercício de atividade político-partidária.
Tá? Então, quem tem essa filiação viés político não poderia ser, em tese, juiz de paz. Tá? Essa vedação aqui de partido político ela já é antiga. Tá? Lembrando que a função de juiz de paz no Brasil ela já é muito, muito antiga. No final do século XIX, nós tínhamos uma lei específica do juiz de paz, onde competia, por exemplo, o juiz de paz a curadoria dos bêbados. Está escrito lá isso. Então ele tinha que cuidar dos bêbados, solucionar conflitos de vizinhança, era tudo atribuição do juiz de paz. Então tudo que tinha de briguinha, de vizinhança, bêbado, etc., era tudo incumbência do juiz de paz. Então se ele tinha essa função lá atrás, ele não podia ter nenhum viés político partidário. Isso se mantém até hoje, essa vedação, para não ter o quê? Um conflito de interesses e se utilizar eventualmente da função, né, de juiz de paz para angariar votos, para vereador, eventualmente prefeito naquela localidade. Tá, e lembrando, tá, que aquele juiz de paz que nós tínhamos lá atrás, a gente tinha, né, a figura no Brasil, para alguns que já estudaram um pouco a história do direito brasileiro, a figura do juiz não togado, era justamente o juiz de paz. Nós tínhamos o juiz togado, né, que era o juiz de carreira, o juiz investido de jurisdição mesmo, e o juiz de causas menores, que eram chamados juízes não togados, que eram os juízes de paz. Então nós tivemos um período, né, que migrou, né, isso veio lá de uma herança portuguesa, que tinha na incidência lá nas ordenações filipinas, que vieram e traziam essas questões relativas aí ao juiz de casamento. Aliás, o juiz de paz, que depois, né, com o passar do tempo, ele foi migrando, né, restringindo a atuação dele. E hoje, quando vocês podem ver em algumas constituições estaduais, tem somente a figura do juiz de casamentos. Tá? Aquela lá seria uma figura, na verdade, menor do que o juiz de paz, porque a atribuição do juiz de paz, pelo que nós temos na Constituição, é celebrar casamentos, verificar eventuais alegações, né, de impedimentos para o casamento, ou ainda uma solução de conflitos. Então, isso a Constituição ela prevê expressamente como a atribuição da justiça de paz. Tá? Ou seja, além de celebrar casamentos, ele também teria atribuição de solução de pequenos conflitos. E algumas legislações estaduais, algumas constituições, né, estaduais, melhor dizendo, traz só a figura do juiz de casamento. Fala, não, aqui não tem ainda juiz de paz, será ainda implantado, eventualmente regulamentado, mas por enquanto só fica uma função de celebrar casamentos, aquela outra função ainda não. Aqui no estado de Santa Catarina, não, eles já colocam já com a nomenclatura de juiz de paz, embora ele só tenha na prática essa atividade mesmo de celebração de casamento e verificação de eventuais impedimentos. Artigo 114b, o procedimento para a nomeação de juiz de paz ad hoc, tá? Eu falei para vocês várias vezes ad hoc na tradução latina significa para o ato, tá? Essa é a tradução literal. Então ele é um juiz específico para o ato, ele está designando ali de forma improvisada, né, entre aspas, digamos assim, a função de juiz de paz, porque pela Constituição ele tem que ser eleito, ele tem um mandato, tudo certinho, e aqui, na verdade, é uma nomeação realizada pelo diretor do foro em sede administrativa para tapar um buraco ali enquanto não vem a eleição de um juiz de paz titular e também, eventualmente, seu suplente. Este deverá ter domicílio eleitoral na circunscrição da serventia, tramitará na direção do foro e será instruído com os seguintes documentos: o requerimento firmado pelo interessado, obviamente, né, o juiz de paz ele tem que querer ser juiz de paz, não pode simplesmente o juiz falar, não, mandar um ofício para a pessoa e falar, parabéns, você agora é um juiz de paz, e o cara, contra a vontade dele, exercer a função. Não pode. Ele tem que ter, então, um requerimento dele, querendo se habilitar para juiz de paz. A cópia de documento de identificação civil, e aqui, pessoal, pode até parecer uma bobeira, mas, por exemplo, em municípios pequenos, que nem o meu lá onde eu tenho o meu cartório, o meu juiz de paz lá, que é nomeado, desculpe, juiz de casamento, que lá eles são nomeados pela Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado de São Paulo, que é o Poder Executivo que nomeia eles lá nesse caráter temporário. O juiz titular lá, ele nunca pisou no cartório nos 6 anos que eu estou lá e ele também se recusa a abrir mão do cargo. Para ele é uma honra ser juiz de casamento da cidade e ele não abre mão de jeito nenhum. E, eventualmente, quando o meu suplente não pode comparecer, toda vez eu tenho que ficar nomeando um ad hoc, né, por meio de ratificação, a maioria das vezes, porque eles sempre avisam em cima da hora que não vão. Então, eu designo alguém ad hoc e submeto para ratificação do meu corregedor. Porque o meu titular ele não quer abrir mão de jeito nenhum, que eu teria 2 lá, um suplente e um titular, mas no meu caso lá ele não quer. Eu já tentei convencer o senhorzinho, mas não tem acordo. Ele quer porque quer manter o cargo, embora não exercer, a boa pergunta, não recebe nada. Em São Paulo, 0. Só recebe se casar fora. Em Orindiúva, ninguém casa fora. Ali todo mundo casa dentro do cartório. Mesmo porque o local onde o pessoal costuma fazer celebração fora é na frente do cartório. Então não faz sentido eles pagarem R$ 1.400 para atravessar a rua, sendo que dentro do cartório é 300. Então nesse caso, o juiz de casamento ele não recebe nada. E mesmo assim ele quer se manter na função. Eu até desisti, falei, não, deixa e... Já tem até um ad hoc lá que ele está atuando, às vezes, até mais que o próprio suplente. Então, os requerimentos, ele tem que enviar o requerimento, né, tramitará na direção do foro, a cópia do documento de identificação civil, tá? Então, qualquer documento hábil para identificar
ele já basta certidões da Justiça Eleitoral que comprovem a quitação, domicílio eleitoral e a inexistência de filiação a partido político e de atividade político partidária. Tá? Então tem que obrigatoriamente ser apresentada essa certidão para não comprovar que ele está quite com a Justiça Eleitoral, que a circunscrição dele é naquela